a citação do G. Dias na CPMI naturalmente iria comprometer todo o núcleo do governo. Portanto, esse requerimento é o meu e eu volto a dizer, ficou muito feio essa não colaboração que o senhor teve na CPMI. Eu tenho certeza que a história vai fazer essa correção. No futuro não teremos acesso a esses dados e com certeza o Brasil realmente vai saber da verdade acontecida do crime do Código Penal. Posso citar aqui o artigo 13, o artigo... O presidente Lula é um político respeitado no mundo. Errou! É um dos maiores estadistas da história do Brasil, 3 vezes presidente da República e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. Errou! É um homem 100% ficha limpa. Errou! Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Senhor presidente, senhor ministro, usando o gerúndio que o senhor fez questão de, na sua fala, vou iniciar onde eu ia terminar. A aprovação do governo Lula também está caindo, o verbo que o senhor usou. E, naturalmente, a aprovação de um governo, quando cai, ela é fruto das políticas dos seus ministros, do seu governo, que naturalmente não conseguem serem absorvidas e prestar resultados de utilidade e solução para a população. O senhor é ministro da Justiça. Eu sou um deputado, claro, da oposição, até por formação moral e ética, jamais seria aliado de quem se propôs ter a índole de Lula na sua história de vida. Mas eu queria ser oposição aqui na casa de pautas mais leves. E queria naturalmente porque as ações do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia, interferem na vida de todos os brasileiros. Isso é muito caro para todos nós. A nossa vida está ficando mais cara, está ficando mais difícil e está ficando muito insegura. E olha que eu moro no interior de um estado relativamente pequeno, mas cercado por grandes estados. Portanto, a insegurança em estados vizinhos já tem repercussões também no meu estado. Usando o verbo do gerúndio, está claro no dia a dia, embora eu não conheça o senhor que está atrás do senhor aí, o prestígio da Polícia Rodoviária Federal também está caindo, usando o mesmo verbo na mesma intensidade. Tudo indica, isso a gente escuta nos diversos postos das guardas que eu paro, dadas as orientações que recebem dos seus superiores. A polícia não tem aquela mesma autonomia, importância que tinha no mandatos anteriores. O senhor que disse com a segurança pública aí, o senhor vai a qualquer lugar, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas por notificação nossa e por convite nosso, o senhor não foi na Bahia visitar os conflitos agrários. O senhor não foi na Bahia participar das ações de enfrentamento ao narcotráfico, que tem crescido intensamente no estado da Bahia. Eu digo isso porque é um estado vizinho ao nosso. Então, são estados fronteiriços. E, principalmente com as invasões de terras, ocupações de terras ilegais, nós notificamos o seu ministério e o senhor se furtou aí lá. As informações que eu tenho é que nos últimos ocorridos no estado de São Paulo, que são fatos de repercussão nacional, o senhor também não foi ao estado de São Paulo. E mais agravante, o senhor não foi nos fatos acontecidos no estado do Rio de Janeiro, já que o senhor com segurança tem essa determinação de fazer o enfrentamento, o senhor não foi ao estado do Rio de Janeiro. E o pior do que isso, 6 bandidos declaradamente que foram presos, que foram identificados como autores daquele vandalismo e terrorismo do estado do Rio de Janeiro, já estão soltos. E eu não vi nenhuma manifestação, Vossa Excelência, do senhor, para exigir uma punição exemplar, uma caracterização como terrorista desses membros que foram soltos de facções criminosas, que atearam fogo no estado do Rio de Janeiro. Tratamento muito diferente que o senhor deu de pessoas simples e humildes que participaram de atos patrióticos aqui no dia 8 de janeiro. Eu queria ver, assim, a mesma dose, a mesma resposta que o senhor pudesse dar. O senhor foi ao Espírito Santo, sim, se reunir com o Casagrande, o governador do PSB, embora eu não tenha sido nem convidado, porque também não participaria de um conluio daquele político, naturalmente, mas foi o seu partido que o senhor é filiado, o PSB, que durante a pandemia eu estava aqui nessa comissão, aqui pela liderança do governo Jair Bolsonaro, foi o seu partido que entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão das diligências policiais, de investigação da polícia nas favelas, nos morros, nas milícias, onde o narcotráfico tinha operação. O PSB entrou com uma ação no Supremo para suspender essas operações policiais nessas áreas de ocupação do narcotráfico. A conta chegou, senhor ministro. O Supremo acatou a solicitação de Vossa Excelência. Eu não vi naquele momento nenhum repúdio que o senhor tenha feito ao seu partido. Partidos cometem erro, cometem equívocos. E o Brasil viu que aquilo é um equívoco, mas eu não vi no senhor nenhuma manifestação de equívoco àquela ação e a conta chegou. O Rio, que já tem uns problemas históricos, parece que a coisa acaba se agravando. E esse crime do Rio de Janeiro, esse modelo operacional, infiltrou nos estados vizinhos. No estado do meu colega deputado Nicolas de Minas Gerais. É claro a ligação do narcotráfico do Rio hoje já infiltrado no
Espírito Santo, que é um estado vizinho, um estado menor, enfim, essa ligação, e agora estão chegando à Bahia. Essa conta foi de um algo que não foi atacado lá naquela época da pandemia, se empestearam, se alastraram e naturalmente a coisa acabou se evoluindo nessa direção. Para fazer use esses argumentos para poder dizer que, embora o senhor tenta negar, eu tenho muito orgulho dos números produzidos pela segurança pública no governo Jair Bolsonaro. Estatísticas estão aí, os números estão postos aí, não vou discutir números, mas estão postos aí, posso até disponibilizar se Vossa Excelência não os tiver. Recentemente o Brasil agora foi rebaixado na condição de caminhar para o CDS, o ministro, porque claramente tem um desmanche do combate à corrupção. Isso é um outro fato agravante, porque o Brasil perde a oportunidade de produzir riqueza, de gerar riquezas, e naturalmente essa vergonha internacional novamente que nós passamos por ter sido estamos renegando o combate à corrupção. Isso tem consequências naturalmente nas nossas vidas. Eu também não vi nenhuma manifestação de Vossa Excelência, de nenhuma ação do Ministério, porque isso é um fato gravíssimo. Até porque, naturalmente, o governo que Vossa Excelência serve, Vossa Excelência não é um membro fora do corpo. O senhor não é um membro fora do corpo, o senhor responde por todo o governo. É um governo que tem um histórico de corrupção. Portanto, deveria ser uma premissa básica, mas o próprio presidente que o senhor serve a ele, né? Não serve a nação, naturalmente, embora o cargo deveria ser para a nação, né? Ele tem um histórico, um conluio, ele quer inclusive perdoar aí os corruptos. O governo Bolsonaro, que fez a devolução de quase 21 bilhões de reais de empresas que foram denunciadas, que foram auditadas, que foram fiscalizadas, devolveram quase 21 bilhões de reais. Ninguém devolve sem esse reconhecimento. E toda essa operação acabou sendo desmontada. É claro que o senhor está pisando em ovos, porque o senhor é um dos cotados pelo presidente Lula para ser indicado ao STF. E o Lula teria confidenciado nas suas viagens, no seu dia a dia, que ele está numa dúvida se ele deixa o senhor do Ministério da Justiça ou se livra do senhor mandando para o STF. Palavra do presidente Lula nos corredores teria dito que talvez, já que é mal menor enviá-lo para o STF, tendo em vista que o senhor não está conseguindo construir uma relação diplomática dentro do próprio governo. O senhor não é unanimidade dentro do próprio governo, finalmente está gerando muitos constrangimentos. E as ações do senhor nos bastidores da CPMI, eu sou membro da CPMI, e ficou claro a sua interferência na relatora em todos os trabalhos para impedir a clara investigação. A história que o senhor conta das imagens que foram apagadas não fica de pé nem na segunda esquina, muito menos na primeira. Isso não se sustenta. Claro que o senhor fez um esforço o tempo todo, o senhor não foi na CPMI, o senhor não permitiu, não deu as respostas que foram feitas ao Ministério da viagem do senhor Lula. Naturalmente, o senhor sabe que o Lula foi tirado de Brasília. Nós precisávamos de prova disso, isso estava com o senhor, a programação de voo e tudo isso, mas não ficou de pé. Até a não citação do G. Dias na CPMI, é claro que teve uma interferência, porque a citação do G. Dias na CPMI naturalmente iria comprometer todo o núcleo do governo. Portanto, esse requerimento é o meu, e eu volto a dizer, ficou muito feio essa não colaboração que o senhor teve na CPMI. Eu tenho certeza que a história vai fazer essa correção. No futuro não teremos acesso a esses dados e com certeza o Brasil realmente vai saber da verdade acontecida do crime do Código Penal. Posso citar aqui o artigo 13, o artigo 301 do crime de omissão de responsabilidade. Obrigada, deputado. Com a palavra novamente o ministro por 5 minutos. Em primeiro lugar, eu quero, deputado, dizer ao senhor que eu discordo, e não apenas discordo, como repudio, como repilo, todas as ofensas morais ao presidente Lula. O presidente Lula é um político respeitado no mundo, é um dos maiores estadistas da história do Brasil, 3 vezes presidente da República e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sob a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade.
Então eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas na Bahia. E se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que todos os dias eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá, está aqui a deputada Lides, entregamos o deputado Jorge, entregamos recursos, viaturas, aumentamos o efetivo lá na Bahia. Tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta, e fizemos ações importantes. Quero lembrar o senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos. Exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também eu fui inúmeras vezes, tenho reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido, nós ajudamos a todos os estados e temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro, com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos nesse momento um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro e nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto. Eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação esse ano é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad, sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas, e um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Em relação, finalmente, aos números da segurança pública, eu já informei, quando chegar o próximo ano e saírem os números definitivos, aí nós vamos poder comparar 2022 com 2023. Obrigada, e aí ministro. eu tenho confiança que a imensa maioria dos números serão melhores, como estão sendo neste ano, em relação a armas, drogas e homicídios. Deputado Evair, 1 minuto para a réplica. Quanto aos fatos do dia 8, que foi fruto da minha, inclusive, convocação e minha única pergunta ao ministro, não sei se ele esqueceu de anotar, ele não se posicionou, mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim até exagerado, for ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação. E o governo é que só aceitou instalar a CPMI depois que as imagens que envolviam pessoas diretas por crime de responsabilidade, está no Código Penal, se estava no cargo, quem estava no cargo tem o seu crime de responsabilidade, naturalmente foram bastante omissos. Nenhuma pergunta objetiva feita ao Ministério foi respondida. O senhor poderia ter ido lá na CPMI dialogar com os deputados e senadores, foi um desrespeito com a questão do Brasil, e naturalmente essa história das imagens jamais serão aceitas por grande parte da população. Obrigada. Ministro, mais 1 minuto. Sobre as imagens, essa matéria está suficientemente debatida. Sobre a CPI, o relatório foi aprovado, portanto, não existe outro relatório, existe um aprovado que espelha a verdade.
Em relação à sua pergunta sobre o artigo 13 do Código Penal, eu sugiro exatamente que o senhor leia o artigo 13 do Código Penal, que o senhor vai encontrar o conceito de omissão penalmente relevante. E é um conceito técnico, e aí o senhor vai entender, por exemplo, seria um absurdo, a Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que o presidente Arthur Lira foi omisso. A Câmara foi depredada, seria um absurdo dizer que os 513 deputados foram omissos. O Senado foi depredado, seria um absurdo dizer que os senadores foram omissos. Exatamente, deputado, por conta do artigo 13, especificamente, se não me falha a memória, parágrafo 2º do Código Penal, que define o que é omissão para fins penais, que exige poder e dever de agir, e isso realmente é uma reflexão. Sobre o convite a Vossa Excelência para ir no evento do Espírito Santo, eu jamais faria essa grosseria com um representante tão educado do povo do Espírito Santo. Obrigada, o convite foi ministro. encaminhado ao senhor na quarta-feira, dia 30 de agosto, às 17h33, para o e-mail assessoria.evair de Mello. Então, o senhor foi convidado, Obrigada. espero que na próxima o senhor vá.